Amigos palmeirense, essa é minha história para todos vocês. Escutem aí, depois comentem e compartilhem o vídeo para ajudar o canal do Fala Família Palmeirense. Agradeço a todos. Imagina a seguinte cena. Uma sala de troféus gigantesca, bem silenciosa e imponente, lá nas entranhas do Allianz Parque. Dá até para visualizar. Pois é, e um zagueiro de 32 anos caminha por esse espaço. Ele já vestiu a mesmíssima camisa verde em 393 jogos ao longo de 8 anos de clube. 8 anos é muita coisa no futebol atual, né? É uma raridade. E ele caminha devagar, para e olha por uma coleção quase inacreditável de 13 taças alinhadas ali na frente dele. Nossa, 13 taças. Exato. E aí, no momento de pura catarse, sabe, de exaustão e alegria misturadas, ele solta um palavrão de alívio. Ah, imagino. Um desabafo muito sincero, dizendo que tá feliz pra caramba. É uma imagem que tem muita força, especialmente porque, no esporte de alto rendimento, a frieza das estatísticas acaba servindo como uma cortina, né? Sim, com certeza. Ela esconde a verdadeira ebulição emocional de quem tá ali suando no campo. Quando a armadura finalmente cai nessa sala de troféus, o que sobra não é o ídolo inatingível. É o ser humano, né? Exatamente, o ser humano exausto, repleto de cicatrizes recentes, mas profundamente realizado. Perfeito. E o nosso mergulho de hoje disseca justamente essas camadas, as camadas por trás desse desabafo. A gente vai falar sobre a consagração do Gustavo Gomes no último domingo, após a vitória no Campeonato Paulista. Um título histórico. Sem dúvida. Um título que não é só mais um número. É a marca que isolou ele como o maior campeão de toda a história do Palmeiras. Isso é gigantesco. Ok, vamos destrinchar isso. A nossa missão nesta imersão não é de forma alguma só listar números ou fazer um inventário de taças, sabe? Sim, seria muito raso. Exato. Nós queremos entender a psicologia de um ídolo. Queremos entender qual foi o peso real, assim, o peso tático e mental da frustração de um ano atípico, como foi 2025. Um ano bem doloroso para o clube. Muito. E entender como isso forjou a vitória de agora. E indo ainda mais fundo, a gente vai analisar a anatomia de uma lealdade que, sinceramente, parece um artigo de luxo hoje em dia no futebol moderno. Com certeza. E olha, o que é fascinante aqui é a escala dessa conquista. Não estamos falando de um jogador que teve uma boa fase ali e ganhou uns campeonatos soltos. Não mesmo. Estamos falando de um atleta que ultrapassou lendas absolutas, tipo divindades da famosa academia de futebol. Figuras que antes eram consideradas intocáveis, como Ademir da Guia e o Junqueira. É até difícil processar esses nomes na mesma frase, né? Pois é. Sem contar o fato de ter deixado para trás os próprios companheiros de geração. O Everton, o Marcos Rocha, o Meike. Sim, o pessoal que divide o vestiário com ele. Exato, mas a verdadeira história, o núcleo duro dessa narrativa que não aparece gravada ali no metal da taça número 13, é justamente o ano em branco que antecedeu tudo isso. Ah, 2025. Isso. O abismo esportivo de 2025 é o que dá o contorno real para a glória desse momento. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise. Porque para entender aquela euforia absurda que tomou conta do estádio no domingo, a gente não pode olhar só para o papel picado, sabe? Claro, tem que olhar para trás. Tem que olhar para a dor recente. A glória dessa 13ª taça nasceu diretamente da frustração do ano anterior. O inventário desse zagueiro já era absurdo antes de domingo. Tipo, estamos falando de 5 paulistas, 3 brasileiros, 2 Libertadores, 1 Copa do Brasil, Recopa, Supercopa. É um currículo que encerra qualquer debate, né? Encerra. Qualquer mesa de bar, o debate acaba aí. É um domínio quase hegemônico, uma máquina de empilhar resultado. E num continente onde manter regularidade é um milagre, né? Um milagre absoluto. Só que aí, no meio dessa máquina, veio o cenário de 2025. O famoso ano em branco. Sim, o time passou o ano inteiro sem levantar troféu. E não foi um ano em branco comum, onde o time cai cedo e larga de mão. Não, eles bateram na trave várias vezes. 3 vezes. Acumularam 3 vice-campeonatos. É muito pesado. E é muito interessante notar a confissão brutalmente honesta do Gomes sobre isso. O que ele disse exatamente? Ele reflete que, no passado, depois de passar 5 anos seguidos ganhando tudo, levantar uma taça tinha virado só uma sensação de alívio. Nossa, alívio. Não alegria, alívio. Alívio.
A cobrança no ambiente era tão irreal que vencer era só tipo bater o ponto, cumprir a obrigação. Entendo, vira uma rotina sufocante. Mas agora, depois desse deserto que foi 2025, a percepção mudou totalmente. Ele mesmo falou que eles desfrutaram de verdade no domingo. Porque lembraram o gosto amargo da derrota. Exatamente. Fiquei pensando muito nisso e me veio a imagem de um maratonista de elite. Ah, adoro essa analogia. Sabe aquele cara que se acostuma tanto a chegar em primeiro, que cruzar a linha de chegada vira rotina? Sim, perde a graça. Até o dia em que ele tropeça, esfola o joelho e perde 3 corridas seguidas ali na reta final. Uhum. E aí, quando ele ganha de novo... Quando ele volta pro pódio, o gosto não é mais de dever cumprido, é de sobrevivência. É sangue e suor reais. Perfeito. Mas eu te pergunto, e aqui eu quero realmente entender como funciona essa engrenagem. É até que ponto a frustração de 2025 foi o ingrediente secreto para essa conquista? É justo dizer que eles só tinham perdido a fome? Olha, essa é uma provocação muito boa. E a resposta passa por entender como a mente de um atleta de elite funciona sob estresse contínuo. Uhum. Não é que a equipe sentou no vestiário e decidiu parar de correr. A perda da fome no alto rendimento não é uma greve consciente. É algo mais sutil, então. Muito mais sutil. É uma queda de 1 ou 2% na intensidade de uma dividida. Ah, entendi. É um milissegundo a mais para recompor a defesa. E o próprio jogador usa um termo muito preciso nas entrevistas. Ele fala sobre criar casca. Casca, sim. Quando vencer se torna só um alívio, a equipe entra num modo de manutenção de status, sabe? Jogar para não perder, ao invés de jogar para ganhar. Exatamente. O medo de perder o trono fica maior e muito mais paralisante do que a vontade selvagem de conquistar ele de novo. Que é uma armadilha terrível em final de campeonato, né? Terrível. E essas 3 frustrações seguidas em 2025 destruíram essa ilusão de invencibilidade que pairava lá dentro. Deu um choque de realidade. E respondendo àquela questão de ser só psicológico ou também esgotamento tático, as duas coisas andam de mãos dadas. Como assim? Porque quando o nível mental cai, esse 1% que eu falei, a tática já não funciona mais. O futebol moderno exige esforço físico extremo. Faz sentido. A tática depende de quem corre, né? Sim, é como hipertrofia muscular. Você precisa literalmente causar microlesões no músculo, rompendo as fibras com o peso da academia, para ele se reconstruir maior e mais forte. Caramba, genial. O ano sem títulos causou essas microlesões no ego e na tática da equipe. Eles precisaram reaprender a sofrer. Precisou do choque para limpar o sistema, né? Exato. Sem a humilhação daqueles 3 vices, a taça de domingo talvez fosse tratada como mais uma terça-feira comum. E não com aquele palavrão de alívio catártico. Exatamente. Olha, faz todo sentido. E essa reconstrução, essa necessidade de curar as lesões do time, bate de frente com um dado que, assim, me deixou completamente perplexo. Qual o dado? Porque essa casca gerada pelas derrotas não serviu só para dar um banho de água fria nos veteranos. A reformulação do elenco. Isso. O verdadeiro desafio era outro. O vestiário estava passando por uma metamorfose bem profunda. A gente já sabe do tamanho do Gomes, né? Zagueiro com mais gols, 46 gols. Capitão isolado com mais títulos. 9 só como capitão. É muita coisa. Mas o número que salta aos olhos é que, no fim de semana, 22 atletas conquistaram o primeiro título com a camisa do clube. 22 é praticamente um elenco novo inteiro. É um absurdo. São vários novatos sentindo o peso daquela cobrança pela primeira vez na vida. Como é que se transfere essa casca de resiliência para quem acabou de chegar no meio do furacão? Olha, se conectarmos isso com o panorama geral de gestão esportiva, é um desafio assustador. Deve ser mesmo. Usando uma analogia mais estrutural, é tipo tentar reformar toda a fundação de um prédio de luxo, trocar o cimento e tudo mais, sem pedir para os moradores saírem dos apartamentos. Nossa, perfeita imagem. A estrutura antiga, que é o capitão e os veteranos, precisa sustentar todo o peso do prédio, enquanto o cimento novo, que são esses 22 garotos, ainda está secando. E se a estrutura antiga balançar, o prédio desaba. Desaba em cima de todo mundo. Adorei essa imagem, porque mostra que a pressão ali não para nunca. E é aí que entra a filosofia de liderança que o zagueiro revela
e que chamou muito a minha atenção. O que ele priorizou? Ele disse que a maior vitória dele não é a foto erguendo a taça no domingo. A verdadeira vitória é a mentalidade de, palavras dele, deixar tudo em cada treino, independentemente do resultado. O legado do dia a dia. Exato. Esse é o legado. E isso me faz pensar sobre a mecânica de ser ídolo. O papel de um ídolo muda tão drasticamente com o tempo assim? Muda muito. A sensação que dá é que ele deixou de ser só o super-herói do jogo do fim de semana para assumir um papel quase de professor, sabe? O cara que cobra intensidade num treino chuvoso de terça-feira no CT. E essa mudança de postura é a única forma de evitar o colapso de um time campeão. O ídolo é obrigado a evoluir. Senão o ciclo acaba, né? Acaba assim que o físico dele declina. E pensa na psicologia desses 22 novatos. Eles chegam num ambiente corporativo onde as paredes respiram cobrança. Fotos de títulos para todo lado. E chegando logo depois do clube passar um ano inteiro perdendo finais. O peso disso deve ser esmagador. O nível de ansiedade é tóxico. O garoto entra em campo achando que se errar um único passe, a torcida vai cobrar o ano de 2025 inteiro nas costas dele. Com certeza. Trava a perna na hora. Por isso o líder não pode simplesmente virar para esses moleques e cobrar que eles ganhem a final a qualquer custo. Aí que o time trava de vez. Exato. O líder desloca o padrão de excelência para amanhã de terça-feira. Ele mostra, calado e suando a camisa, que a obrigação inegociável não é o placar do jogo, é a intensidade do esforço longe das câmeras. Ele vira um amortecedor mental para essa galera nova. Perfeitamente. O legado invisível do treino tira o peso das costas dos novatos para que eles possam finalmente erguer a taça no domingo. É fascinante. E aqui a coisa fica realmente interessante. Diga. Porque na prática, cobrar garotos de 20 anos a correrem até a exaustão exige uma autoridade moral muito, mas muito gigantesca. Não dá para ser hipócrita. Exatamente. O líder não pode cobrar devoção à camisa se a cabeça dele estiver em outro lugar. Para exigir excelência, ele precisa acreditar cegamente na instituição. E é aí que a lealdade dele entra em cena de forma muito prática. Sim, é nesse ponto que a gente nota que a lealdade desse capitão foi testada no limite absoluto. E manter essa lealdade custou um esforço gigantesco de ambas as partes. O teste de estresse implacável do mercado da bola. Pois é, ele usa uma expressão muito forte para definir o clube. Ele chama o Palmeiras de seu lugar no mundo. É bem poético. É lindo. Ele explica que lá existe uma convergência real de valores. Sabe, um lugar onde se respira trabalho em cada setor e ele se sente em família no centro de treinamento. Uma identificação rara de se ver hoje. Sim, mas esse romance todo ganha tons bem mais pragmáticos quando a gente lembra da encruzilhada financeira de 2023. Ah, as propostas do mundo árabe? Exato. Propostas do Al Nasser e do Al Ittihad da Arábia Saudita. Daquelas cifras que mudam a vida de 10 gerações de uma família. E que geralmente encerram qualquer juramento de amor ao escudo do clube em 2 minutos. O dinheiro fala mais alto quase sempre. E é por isso que a forma como isso foi resolvido é tão impressionante. O nível de honestidade foi cortante. Ele não escondeu os detalhes, né? Não pintou um conto de fadas. Ele não sentou na coletiva e disse, eu fiquei só por amor. Ele revelou que a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros deram uma bonificação financeira para manter ele. Transparência total. Ele fez questão de dizer que a diretoria fez um esforço financeiro pesado e ele também fez a parte dele, rejeitando uma grana muito maior lá fora. Agora, com um contrato estendido até 2027, fica a pergunta. Isso não prova que a lealdade hoje em dia precisa ser valorizada nos bastidores, com planilhas e contratos, e não só com aplauso de torcida? Isso levanta uma questão importantíssima sobre o encaixe corporativo no esporte. A gente que acompanha o futebol tende a infantilizar essa relação do atleta com o time. Aquela coisa de exigir devoção cega, né? Exato, como se ele tivesse a obrigação de jogar de graça pela honra. Mas é uma indústria bilionária. O que rolou em 2023 foi uma negociação de adultos. Duas partes entendendo o valor de um ativo raro. Mas fica uma dúvida. Admitir que ganhou um bônus milionário para ficar não gera um ciúme no vestiário? Pelo contrário, se a gestão for boa, isso consolida a autoridade. Como assim? Pensa na cabeça de um garoto da base. Ele olha para o Gomes e sabe que a alta cúpula precisou abrir o cofre e fazer uma manobra financeira extraordinária para não perder o cara.
Ah, a mensagem institucional é: esse cara é a nossa base. Isso. O bônus é a autoridade chancelada. A diretoria atestou na prática que ele é insubstituível na cultura do clube. Faz todo sentido. E para o jogador, trocar um ecossistema onde ele se sente em casa por uma aventura no deserto é um risco existencial muito grande. A tranquilidade da família pesou muito, pelo que ele disse. E do lado do clube foi instinto de sobrevivência. Se ele saísse em 2023, quem ia segurar o emocional daqueles 22 novatos no furacão de 2025? Ninguém. O time ia desmoronar. Lealdade e pragmatismo financeiro andam juntos. No futebol moderno, são engrenagens complementares. Sensacional. Então, o que tudo isso significa quando a poeira baixa? É o grande ponto. Olhando para todo o arco dessa jornada, a 13ª taça não é só um número num pedestal lá no estádio. Não mesmo. Ela é o troféu que atesta a coragem de abraçar a dor daquelas finais perdidas no ano passado. É o peso de guiar 22 novatos no meio de uma transição super turbulenta. E, claro, é o resultado de uma escolha consciente lá atrás de ficar onde o suor do trabalho se alinha com a identidade pessoal dele. É uma síntese riquíssima. E olha, para deixar uma provocação final, uma semente para quem está acompanhando a nossa análise pensar um pouco. Manda. A gente sabe que ele tem contrato até 2027. Vai empilhar mais troféus, vai se distanciar no ranking. Naturalmente. Mas se a verdadeira vitória dele é o suor em cada treino, será que daqui a 20, 30 anos, o maior troféu deixado por ele vai ser mesmo as taças de metal na prateleira? Nossa. Talvez o grande legado dele seja o padrão mental. A exigência inegociável por trabalho duro que esses 22 garotos vão carregar para o resto da carreira espalhados pelo mundo. É um código genético passado para frente. A eternidade no esporte raramente se constrói na festa de domingo. Ela se constrói no silêncio do esforço invisível. Na manhã fria de terça-feira, longe das câmeras, onde o caráter é forjado, né? Exatamente isso. E é com essa imagem poderosa que a gente volta mentalmente para aquela sala de troféus lá do começo, olhando para aquelas taças, sabendo que o brilho delas vem do suor derramado muito longe dali. Uma baita reflexão. Encerramos por aqui mais esta análise profunda, uma excelente reflexão para todos que embarcaram com a gente nesta imersão. Até a próxima!